Olá, você que assiste ao blog do Azevedo aqui no portal Making Off. Hoje nós vamos entrevistar o governador Eduardo Pinho Moreira, que está há pouco mais de 2 meses no cargo, oficialmente. Mas, doutor Eduardo, agora dizem que o senhor tomou medidas, o senhor exonerou quase 400 cargos comissionados, está fazendo esse processo, tirou 15 das 35 remanescentes ADRs, Agências de Desenvolvimento Regional, e disse que com isso o senhor criou uma crise institucional com o seu antecessor Raimundo Colombo. Nada disso foi novidade para o governo do Raimundo Colombo. Eu falei com ele na véspera do anúncio. Conversei, expliquei que nós tínhamos ultrapassado o limite legal da lei de responsabilidade fiscal. Bem além do prudencial. Bem além do prudencial. E já no governo do Raimundo, foi no último quadrimestre. E me disse, olha, estou obrigado a tomar essas medidas porque as consequências serão graves. Para o político Eduardo Moreira, para o administrador, poderia incorrer numa lei de improbidade administrativa, e para Santa Catarina uma situação de risco. O bloqueio de repasses voluntários do governo federal e encerramento de todas as negociações de financiamentos, notadamente essa que estamos tratando com o BNDES, 723 milhões de reais, que começou lá atrás, que o governador tinha falado no Fundan, que não existe mais, mas tem para outras obras, obras estruturantes. E por isso era necessário corrigir como estamos corrigindo. Existe inclusive um documento assinado por Raimundo Colombo no dia 31 de janeiro deste ano. O balanço do Estado, que é assinado pelo governador, mostra 49,73, né, que é acima do limite legal. Porque o limite legal, telespectadores, Roberto, é acima de 49. Você está incorrendo na lei de responsabilidade fiscal. E também, se você ultrapassar 44 é alguma coisa, limite prudencial. O alerta já passa para amarelo, quase vermelha. Então, são medidas que foram necessárias. O governo do Estado tem que diminuir o tamanho da sua máquina. Isso é inevitável. Não há mais alternativa. O Estado chegou num tamanho que não cabe mais. Então, ter um governo apenas para pagar a folha dos servidores e repassar recursos para os poderes não é o que os catarinenses querem e precisam de muito mais atenção. A capacidade de investimento do governo já era de 0,03% do orçamento. Como é que ela está agora? Ela piorou. Veja bem, a nossa receita líquida em torno de 19 bilhões por ano. Receita líquida. Aí você tem, veja bem, esse ano, além de tudo isso, nós vamos pagar a folha quase 12 bilhões. Um acréscimo vegetativo vai a quase 13 bilhões. Sem dar um centavo de aumento. 4 bilhões e meio, esses recursos vão para os poderes. 2 bilhões esse ano para a dívida pública. Não, o dinheiro acabando e não sobra para investimento. O investimento é o que temos que fazer, buscar financiamentos a longo prazo para poder fazer obras. Porque nós estamos com a situação das rodovias, uma situação calamitosa, tem que ser encaminhado. Eu tenho que tirar, porque Santa Catarina é um estado exportador, grande produtor. Então as rodovias estaduais elas têm que estar em condições razoáveis de trafegabilidade, porque a produção tem que chegar nos portos, tem que chegar nos grandes centros consumidores. Então nós estabelecemos prioridade. Saúde, segurança pública e agora estamos na busca de recursos para a recuperação das rodovias estaduais. Esse recurso vem do BNDES? Não pode. O BNDES é apenas para a obra nova. Os recursos do BNDES serão para obras do porte, da recuperação das 2 pontes, Ercílio Luz, Colombo Salles e Pedro Ivo, o acesso ao aeroporto, o acesso ao norte da ilha, a ligação de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul através da Serra do Faxinal, uma obra entre Major Vieira e Canoinhas. Então, obras espalhadas pelo estado de Santa Catarina, obras de infraestrutura, construção de presídios e penitenciárias, compra de equipamentos, armamentos e tecnologia para a nossa segurança pública. Então, recursos serão para isso, ações novas. Doutor Eduardo, a gente tem aquela famosa frase de
Difícil não é governar o Estado, é governar o governo. Com todos esses cortes que o senhor está promovendo, eu ouvi de um dos seus assessores mais graduados, um secretário, me dizer o seguinte: o problema não é tirar o cargo comissionado. O problema também dói na pele e na carne, porque nós tiramos amigos. Isso tem um rescaldo político negativo para o senhor? É algo desagradável. Por quê? Quando eu trabalho até as 10 horas, 11 horas, meia-noite, isso é muito comum, quem está no meu lado são os cargos comissionados, são as funções de confiança. Raramente alguém que seja efetivo do governo, a não ser os seguranças que são da área militar. Acredite, esses 230 cargos que nós vamos exonerar agora de forma desagradável, isso não vai resolver o problema financeiro do Estado. As pessoas dizem, agora vai melhorar. Não, não vai. Isso significa 0, alguma coisa, 0,1, 0,2 da folha de pagamento, né? O salário deles é infinitamente menor do que aqueles que são efetivos do Estado. Então, mas é uma necessidade legal. Está no artigo 169 da Constituição. Obrigado a demitir 20% dos cargos comissionados ou gratificados. Então, eu sou obrigado. Porque se eu não tomar isso, eu não vou resolver o problema financeiro. Como é que nós vamos resolver o problema financeiro de baixar de 49? Um crescimento da economia de Santa Catarina. Mas também aumenta também o repasse para os poderes, é uma contingência do faturamento, quer dizer, um crescimento econômico. É um problema, Roberto, vocês que estão nos ouvindo e vendo, é um problema. É necessário rever o Estado, não é possível, porque todos os problemas sejam encaminhados para o Executivo. O que é que o Executivo faz? O Poder Executivo cuida da saúde do povo, são 7 milhões, da segurança pública, dos equipamentos, das estradas, da educação de centenas de milhares de crianças, das universidades, a Bolsa 170, artigo 170, 171, para a Bolsa de Estudos de alunos carentes. Então, transporte escolar nos municípios, é pago pelo Estado. Então, tem muitas ações que essas sim são ações nobres. Então, essas nós precisamos ter como prioridade, né? Cuidar dos presídios. Por que dos presídios? Não é dos presos, dos presídios, porque lá dentro estão as pessoas que ameaçam a sociedade. Então, eu falei hoje com o presidente do Tribunal de Justiça a necessidade de nós usarmos tornozeleiras eletrônicas. Nós temos 600 disponíveis para uso em uma semana. Então, nós precisamos tirar os presos de baixa periculosidade das cadeias para que a gente não precise gastar 50, 60 milhões para construir um novo presídio, uma nova penitenciária e colocar centenas de homens e mulheres para cuidar dos apenados. Então, é muito complexo. O Estado tem que ser revisto, tem que ser discutido. A sociedade tem que estar atenta, né? Vocês têm que estar atentos. Nós precisamos mudar o Estado, né? Eu estou fazendo isso que estou fazendo, não estou nem um pouquinho preocupado com a questão política ou eleitoral. Eu estou preocupado com o próximo governo, porque se continuar assim, não vai ter recursos para pagar a folha dos servidores. Então é necessário que se tomem essas medidas que os governadores, e aí não é uma crítica, não tiveram a vontade. E a Assembleia Legislativa tem que ser parceira. Nós estamos encaminhando a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aprovado pela Assembleia Legislativa, com mudanças drásticas. Agora, todos aqueles que são candidatos a governadores em 2018 têm que estar lá, discutindo com as suas bancadas que aquilo que o Eduardo mandou não é para mim, é para o futuro. Então não adianta votar contra, porque aquele que se eleger do jeito que está hoje terá muita dificuldade de governar a partir do ano que vem. Um problema histórico, o governador Raimundo Colombo tentou, o ex-governador, Luiz Henrique também tentou numa época, e o senhor também entrou nesse mesmo barco, que é tentar fazer com que os poderes e os órgãos autônomos, né, o Tribunal de Contas e também o Ministério Público, devolvam antes as sobras de orçamento. Mas não devolverão. Infelizmente, não haverá isso. Essa parceria ela é limitada, talvez a Assembleia Legislativa, que tem mais dinheiro. E tem um fato, Roberto, que vocês noticiaram muito,
Por que que nós chegamos até aqui? Porque, num determinado ano, em dezembro de 2015, o governo unificou o fundo previdenciário com o fundo financeiro. Tinham lá 800 milhões de reais. O governo pegou esses 800 milhões para terminar o ano e como ele pagou a pensionista, não conta na responsabilidade fiscal aqui do 49. Então, 800. Teve as próprias, como é que eu vou dizer, tiraram o dinheiro da Celesc e não distribuíram com os poderes. Isso foi quase 1 bilhão. Que vocês estão pagando agora. Eu estou pagando agora. Estou devolvendo para as prefeituras. Né? Teve o alongamento da dívida com a União, que eu estou pagando agora. A partir de junho, agora julho, ela fica inteira. Isso vai dar em 2019, olha só, 2018, 1 bilhão e 900 milhões. Olha, com a metade disso eu resolveria todos os problemas de Santa Catarina, aqueles emergenciais. Eu vou pagar de dívida. Né? Então, é uma situação complexa que nós precisamos mudar. A Assembleia Legislativa terá um papel vital na Lei de Diretrizes Orçamentárias que já foi encaminhada para lá. E aqueles que pretendem governar Santa Catarina têm que ter o compromisso de discutir. Eu farei isso com a minha bancada, com certeza que representa 1/4 da Assembleia Legislativa. O senhor diria que históricos aliados na Assembleia, o próprio PSD, que é o partido do ex-governador Raimundo Colombo, o PSDB, podem se insurgir por conta desse quadro de cenário eleitoral? Olha, se eles se insurgirem, não estarão ajudando Santa Catarina. Né? Por que eu faria isso? Né? Por que eu estou demitindo? Na verdade, muitos são meus amigos, pessoas que eu convivo, que conheço. Estou fazendo isso por uma determinação legal e por uma necessidade imperiosa. Eu não estou fazendo apenas por satisfação pessoal. Né? Deixar de ajudar as festas. Tem festas em Santa Catarina, é um estado que tem muitas festas, é um estado de pequenos produtores rurais que fazem festas nas suas cidades, montam estandes, aí mostram os seus produtos, e o estado sempre ajudou. Então eu vou diminuir, vou parar com isso, né? Porque realmente os recursos têm que ser aplicados em áreas, infelizmente, mais nobres, que é a saúde e segurança, a recuperação das rodovias. Havia uma intenção de Gelson Merisi, presidente estadual do PSD, de tirar todo mundo do PSD do governo. Isso não aconteceu. O espaço do PSD ainda é generoso no seu governo? É grande. É bastante. São expressivos, sim. Não aconteceu. Anunciou, mas eles não apresentaram. Claro, um ou outro sim, mas de uma maneira geral, não. Não, mas é uma decisão deles, naturalmente, e eu vou fazer uma série de mudanças ainda. Né? É necessário que nesses 8 meses e meio que faltam do meu governo, que eu entregue. Porque quem é que responderá perante o Tribunal de Contas do Estado? Quem é que responderá perante o Ministério Público? Quem é que responderá perante o Tribunal de Contas da União? Sou eu. Né? Não são os outros. O último ano de gestão era muito rigoroso. Então é natural que em funções específicas eu tenha pessoas de minha estrita confiança para que conclua bem o meu ano, como concluímos em 2006, quando eu substituí Luiz Henrique da Silveira. Eu devolvi os recursos. Eu fui governador, quem não se lembra, durante 9 meses, 8 meses e 23 dias. Assumi, naquela época não me mudei para a Casa da Agronômica, porque o meu esforço era só cuidar, porque o Luiz Henrique era o candidato. Mas eram pessoas de minha confiança e dele, devolveria o governo para ele. Agora não sei para quem eu vou entregar o governo. E aí eu preciso terminá-lo cumprindo estritamente o que manda a legislação eleitoral e a lei de responsabilidade fiscal. Pelo menos 3 momentos nessa nossa entrevista aqui, o senhor praticamente se excluiu do processo eleitoral. Isso é definitivo? Não, não é. Eu só posso ser candidato a governador. É a única função que eu posso disputar. Caso outro teria que renunciar. A reeleição. E é claro que eu não posso me excluir. O meu partido terá candidato a governador. Nós, por 2 oportunidades, apoiamos o Raimundo Colombo. Esperávamos a recíproca nesse momento. Acho muito difícil que aconteça, cada vez mais difícil. Então, nós teremos candidato, ou coligados ou em chapa pura. O PMDB vai disputar as eleições, fruto de um compromisso que eu e o Luiz Henrique assumimos em 2010, assumimos em 2014, perante o nosso time. Não, vamos continuar apoiando o Raimundo,
em 2018 eles nos apoiarão. Havia essa intenção, essa ideia. Não, acho que dificilmente ocorrerá. Mas o meu nome, o partido, é natural que eles, muitos, de todas as regiões do estado, ontem eu estive no oeste catarinense, vários prefeitos, Eduardo, agora é a tua vez de ser candidato. Então, tudo isso será construído no tempo oportuno. Nesse momento, a minha atenção efetivamente está voltada para fazer uma boa gestão. Quando o senhor escolhe o novo secretário de Turismo, o senhor faz um gesto em direção ao deputado Mauro Mariani. É um homem de confiança dele, também uma indicação do ministro Vinícius Lumertz. É verdade. Isso já é uma maneira de também diminuir a tensão dentro do MDB? Eu acho que qual é a finalidade maior desses gestos meus? É mostrar a unidade interna. Eu acho que em 2010 eu era o candidato a governador, eu tinha derrotado a Dário Berger nas prévias, ele era prefeito de Florianópolis, eu ganhei. Por que eu desisti? Porque o partido estava dividido. Né? Depois das prévias, o partido não se juntou mais. Estava dividido. E estávamos isolados. Nós não tínhamos nenhum partido para coligar. Então, isso traria, eventualmente, uma situação de dificuldade. O Luiz Henrique queria apoiar o Raimundo Colombo, todo mundo sabe disso, né? E caminhamos nesse sentido. 2014 foi natural. Né? É o natural apoiar, porque ele tinha o direito da reeleição. Mas agora, em 2018, o PMDB vai estar muito forte, está muito motivado. É impressionante. Eu tenho andado pelo Estado. O senhor falou de coligação agora, deu aquela coceirinha de perguntar: o senhor é amigo pessoal, médico também por formação, como o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB à presidência. O senhor não deixa de ser uma porta para o Geraldo Alckmin também se aproximar do MDB nacional? Também. Então, vou te confidenciar, não saiu em lugar nenhum. Eu estive com o Geraldo Alckmin quinta-feira passada, em São Paulo, no escritório dele. Conversamos muito sobre isso. Né, Inês, Geraldo? Em 2006 eu era o governador e nós todos te apoiamos para presidente da República. Com vitória e você retumbante. Ganhou no primeiro e no segundo turno, ganhou do Lula. Do Lula, hein? Ganhou aqui em Santa Catarina. Agora, eu fiz todo o relato. 2002, o Pavão foi eleito senador. 2006, o Pavão foi eleito vice-governador. 2010, o Paulo Bauer foi eleito governador. O MDB dizia, o Luiz Henrique dizia, se não quiser votar no Paulo Bauer, precisa votar em mim. Senador. Né? Hoje, o Dalírio Beber era suplente do Luiz Henrique. Mostrei isso tudo para o Geraldo. Então, Geraldo, olha, se nós não seguirmos esse caminho, você estará nos afastando do PSDB. Você estará nos afastando. Nós temos, imagina, um partidão desse tamanho no Estado, nós temos a possibilidade de estarmos com Podemos, o Álvaro Dias, que tem um bom desempenho nas pesquisas do Sul. Na minha cidade, Criciúma, o Bolsonaro está disparado na frente, está com 32%, foi publicado essa semana. Então, veja bem, o PSDB está escolhendo o seu caminho. Talvez se afaste de nós. E aí, talvez o desempenho para presidente da República deles aqui não seja muito bom, apesar de que, pela amizade e por sabê-lo quem ele é, o Geraldo Alckmin, e dizer que, indiscutivelmente, ele é um grande candidato. O senhor sempre disse que o apoiaria, mas aí no cômputo estadual, o senhor tem conversado com o Dalírio, tem conversado com o Marcos Vieira, até com o Paulo Bauer, que está sendo lançado pré-candidato, né, pré-candidato ao governo oficialmente pelo PSDB, mas a gente sabe que tem algumas amarrações para ser tomadas. O PSDB é o parceiro ideal, na sua opinião, para essa eleição? Indiscutivelmente sim. Se o PMDB estiver com o PSDB, nós traremos mais alguns partidos. Tenho conversado muito com o deputado Jorginho Melo, muito, aqui e lá em Brasília. Tenho conversado com a Carmen Zanotto, do PPS. O PTB, falei com o Roberto Jefferson ontem por telefone, agora o presidente do PSDB, do PTB em Santa Catarina assume a Secretaria de Planejamento. Então nós estamos conversando com outros partidos, mas indiscutivelmente o PMDB e o PSDB em Santa Catarina formam uma coligação poderosa com grande possibilidade de vitória. Uma fonte me diz que o senhor tem 3 nomes novos para secretários das agências de desenvolvimento regionais. Não, eu vou fazer várias substituições. Eu fiz agora, estou fazendo em Xanxerê,
né, nomeando o Ederaldo Sorgato de Xaxim, né, porque Xanxerê indicou o secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, estão colocando o Meneghini como secretário de São Miguel do Oeste e a Gislene Borsoi, que em Videira, né, esses três estão qualificados, são pessoas com formação nessas funções. E outros com certeza surgirão aí nos próximos dias. Governador, obrigado pela sua entrevista. Sei que o desafio é grande. O próprio governador Raimundo Colombo, no exercício do mandato, reclamava muito da condição financeira que o Estado ia ter em 2018. Dizia que 2017 foi um ano muito difícil, mas que 2018 também o seria. E a gente até estranha que daqui a pouco tem gente colocando chifre em testa de cavalo, dizendo que houve um rompimento, né? Não houve não. O problema realmente, isso o ex-secretário Gavazzoni me disse há poucos dias atrás, de que havia quebrado todos os cofrinhos. Então, esse recurso do Fundo Previdenciário, essa questão da Celesc que agora nós estamos devolvendo, a questão da dívida, do alongamento, que ficaram um ano praticamente sem pagar quase R$1 bilhão, e nós não estamos sabemos, não estamos encontrando o caminho da saída. Talvez existe uma discussão que foi mais forte no início do ano, final do ano, início do ano, lá em Brasília, que é a securitização da dívida. Há muita dívida. O Estado de Santa Catarina é um grande credor, né? Então, talvez haja a securitização e com isso nós possamos levantar dinheiro para cobrir esse foro. O valor, a dívida nossa é em torno de 12 bilhões de reais. Existem dívidas podres que são incobráveis, mas se nós conseguirmos securitizar um quarto disso, já temos todos os nossos problemas resolvidos por 2 anos. Entendeu? Aí nós temos que ganhamos tempo para fazer essas mudanças todas. Governador, muito obrigado pela sua gentileza e a gente se encontra em uma próxima oportunidade aqui no portal Making Off. Até lá.